Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje nos concentrar nossos estudos nos recursos federais que são enviados para financiamento da educação básica em estados e municípios, ok? No tópico anterior, a gente viu a questão dos 25%, que é vinculada à educação para estados e municípios, né? 18% para a União. A gente viu sobre o Fundeb e a gente estudou sobre o salário educação. No nosso estudo de hoje, nós vamos concentrar nossos esforços para aprender sobre os recursos federais que são encaminhados para a educação por programas. E não vai ser o foco, embora os 10% de complementação da União e o salário educação, a cota parte estadual, sejam recursos federais enviados à educação, ele não vai ser o objeto do nosso estudo hoje, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai retomar o artigo 211 da Constituição Federal para entender como é que se dá essa forma de suplementação da União para estados e municípios. Vamos lá? A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ok? Então vamos lá. Embora a União, isso a gente já tinha visto no tópico anterior, embora a União ela seja responsável pelo ensino federal, que é aqueles 18% que ela tem que aplicar na educação, então naqueles 18%, o mínimo, ela vai financiar o ensino federal e vai atender supletivamente a estados e municípios. Então, ela tem uma função de redistribuição de recursos, ela arrecada de todos e redistribui conforme estabelecendo critérios de igualdade, de oportunidade da educação para várias regiões do país, e função supletiva, presta assistência técnica e financeira aos municípios. Ok? Então a gente vai perguntar agora, sim, mas de que forma esses repasses são efetuados? De que forma a União transfere recursos para estados e municípios? Eu coloquei na apostila de vocês uma partição conceitual de uma autora da USP, que ela coloca 3 tipos de assistências da União em relação a estados e municípios. No primeiro momento, a gente coloca assistência direta, que é quando o governo repassa aos estados e municípios o próprio produto da política, certo? Então, por exemplo, no caso do Programa Nacional do Livro Didático, o governo repassa aos estados já o livro chega diretamente na escola, o governo federal compra o livro e passa para a escola. Programas como o Proinfo, que é equipamentos de informática para as escolas, então o equipamento já chega na escola. E fora isso também tem capacitações que o governo federal ele faz a capacitação e os professores, os educadores de estados e municípios são convidados a participar da capacitação, mas ela é feita diretamente pelo governo federal. Então isso a gente chama de assistência direta do governo federal a estados e municípios. Temos ainda as transferências automáticas, que são aquelas transferências que não dependem de uma discricionariedade, não é um repasse voluntário do governo federal. Ele está contido na Constituição ou numa legislação, certo? Então, você ente estadual ou municipal, atendeu os pré-requisitos daquele programa, certo? Normalmente se dá em cima do censo, do número de alunos, de um critério mais universalizante, você atender esses critérios, então o repasse ele é automático, o repasse do recurso ele é automático, certo? Temos os repasses constitucionais, que a gente já viu, que é a complementação do Fundeb, salário educação, repasses legais, que aí a gente tem uma gama de programas desse tipo de repasse, que é o programa de alimentação escolar, o programa de transporte escolar, o PDDE, então são todos repasses, transferências automáticas, normalmente baseadas em legislação. E temos ainda as transferências voluntárias, que são aquelas formalizações de convênios e depende de um ato discricionário da União. Ela vai basear a escolha em critérios técnicos, claro, mas que pode ou não repassar o recurso. Então, tem o critério da voluntariedade, da discricionariedade na transferência desses recursos, ok? Pronto, a gente já viu como é que se passa, como é que a União repassa recursos para estados e municípios. Só que agora a gente vai focar o nosso estudo nos principais programas em termos de montante de recursos que são financiados pelo governo federal para atendimento da educação básica em estados e municípios, ok?
Vamos começar pelo Programa Nacional do Livro Didático, que a gente já viu que é uma assistência direta, ok? O Programa Nacional do Livro Didático, ele tem por objetivo prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras complementares e dicionários. É executado diretamente pelo governo federal, como a gente já viu, ou seja, o recurso recebido é o próprio livro e não a verba para comprá-lo. É uma transferência direta e, diferentemente dos outros programas, ele é baseado numa estimativa de aumento de matrícula mais uma reserva técnica. Então, normalmente os outros programas eles se baseiam no censo do ano anterior para repassar o recurso às escolas. É pelo número de alunos do censo do ano anterior. Nesse caso, ele pega o censo, faz uma projeção de crescimento, calcula com a reserva técnica e envia os livros, para não faltar livro para nenhum estudante, ok? Aqui são os dados, vamos voltar para o slide para ver os dados do Programa Nacional do Livro Didático para Pernambuco. Esses números, eles são consolidados tanto para a rede municipal quanto para a rede estadual de ensino, porque lá no site ele está consolidado, certo? Então, a previsão de atendimento para 2017 é na ordem de 49.823 milhões de reais, certo? O custo de Pernambuco, do estado de Pernambuco, com esse programa é de 49 milhões, atendendo 2.961 escolas, 5 milhões de livros e 1.117.000 alunos beneficiados, ok? Então, ele é um programa de uma abrangência bem grande e com essas características que a gente já falou anteriormente. Vamos falar agora sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, certo? O objetivo dele é contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. Então, essa definição está contida no próprio site da FNDE para definir a merenda escolar. É como se dá o programa de merenda, não, de alimentação escolar, porque ele é um programa, esse recurso que é repassado do governo federal para estados e municípios, ele só pode ser destinado à compra de alimentos escolares. Então, eu não posso, por exemplo, pagar mão de obra terceirizada, comprar um fogão para a escola, que tem a ver com a merenda, mas o recurso deve ser destinado para a compra de alimento escolar, certo? E essa questão dessa suplementação, ela está contida no artigo, na Constituição Federal, no artigo 208, que estabelece que, além da educação, do ensino, os entes federativos ele tem que suprir os alunos com assistência à saúde, com alimentação, com livros didáticos. Então, é complemento do ensino propriamente dito, ok? Agora nós vamos ver os critérios de distribuição desse recurso. Esse recurso ele não é um valor exato por aluno, ele varia, ele é ponderado pela modalidade de ensino do aluno, o tipo, né? Vamos dar uma olhadinha. Para creche, ele possui valor de R$1, então se eu tenho um aluno numa creche, eu vou receber R$1 por dia para aquele aluno. Se ele é um aluno da pré-escola, 50 centavos. Se é uma escola indígena e quilombola, 60 centavos. O ensino fundamental, médio e a educação de jovens e adultos, 30 centavos. Esse valor é o que a gente mais comumente recebe para nossas escolas, né? Nossas escolas de ensino fundamental e médio regular, eles recebem 30 centavos por aluno e por dia letivo, né? São 200 dias letivos e a gente recebe por cada dia letivo 30 centavos. Para ensino integral, R$1. Alunos do programa Mais Educação, 90 centavos. E os alunos que frequentam atendimento educacional especializado no contraturno, 50 centavos. Então, esses são os valores do PNAE para a complementação da alimentação escolar. Perceba que o tema merenda escolar ele é bem mais amplo. O custo da merenda no governo do estado ultrapassa os 200 milhões, em torno de 240 milhões. E o PNAE, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, com os gêneros alimentícios, ele suplementa em 57 milhões. Na realidade, não é suplemento os 200, o custo dos 200, os 57 está incluso. Então, a merenda toda custa 230 milhões para o estado, dos quais 57, 58 milhões são financiados pelo FNDE, né, pelo Ministério da Educação, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ok? Bom, vamos agora falar do Programa Nacional de Transporte Escolar. Como o próprio nome já diz, ele é um programa que se destina a atender estudantes que necessitam de transporte para ir para a escola em zonas rurais, ok?
ele consiste no custeio de despesas com manutenção de veículos utilizados para o transporte de alunos da educação básica pública, residentes em área rural ou ainda para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. Também é uma transferência automática legal, ele está previsto em legislação, então eu tenho um número de alunos, eu fiz o censo do ano anterior, eu tenho alunos residentes em zona rural que utilizam transporte escolar, então eu já estou apta a receber o recurso do governo federal para esse transporte, certo? O valor per capita ano varia entre 120,73 e 172,24, de acordo com a área rural do município, a população moradora do campo e a posição do município na linha de pobreza. Então, a gente percebe que se eu tenho um município que ele tem uma grande extensão territorial, o custo do transporte naquele município, obviamente, vai ser mais caro do que o custo de transporte em um município menor. Então, a locomoção, a quilometragem rodada por aquele serviço terceirizado ou pelo meu veículo, ele vai ser maior. Aí, por conta disso, as escolas que têm, os municípios que têm uma extensão territorial maior, eles vão receber mais recursos. O Estado também, pelos seus alunos da rede estadual naquele município, também vão receber mais recursos. Uma coisa importante a destacar é que o PENAT, ele pode ser o recurso do governo estadual, do PENAT, ele pode ser transferido diretamente para o município. Então, se o governo estadual, eu tenho o direito a receber um recurso do PENAT, eu posso informar o FNDE que encaminhe diretamente esse recurso para o município e o município vai fazer, ao mesmo tempo, o transporte dos meus alunos da rede estadual e dos alunos dele da rede municipal, que é um convênio, uma parceria para tornar, claro, o custo do transporte menor. Porque se eu tenho uma van com um número maior de alunos, aquele custo unitário, o custo por aluno, ele vai ser menor. Então, isso é forma de eficiência, não é, da administração pública na concepção desses recursos, né, na utilização desses recursos. Então, é isso, PENAT. Nós vamos agora para na minha concepção, é o principal programa do governo federal quando se trata de você que pretende ser um gestor escolar, que é o programa Dinheiro Direto na Escola. Esse é o programa, com certeza, você já tem mais familiaridade, né, que é o programa que o governo federal envia recursos diretamente para as escolas para a execução de suas despesas de manutenção, compra de algum equipamento ou material permanente e despesas de pequeno monte. Esse recurso do PDDE, ele permite que as escolas tenham mais autonomia. Ele também é uma transferência legal, é automática legal. Você só precisa de fazer um cadastro lá no PDDE Web, que vai estar lá na sua apostila, para você ter um site, para você entender melhor, entrar, ver os outros tipos de PDDE, outras vertentes do PDDE. Então, você precisa somente de um cadastro e sua escola passa a receber recursos baseado no número de alunos do censo escolar do ano anterior, ok? Lembrando que o recurso do PDDE, ele é uma parcela anual, então você recebe o recurso uma vez por ano e ele tem um valor fixo e um valor per capita por aluno e vai variar de acordo com algumas circunstâncias. Se é da educação especial, ele tem um valor maior, se a escola está em zona rural, tem um valor maior, certo? Vamos projetar aqui a tabelinha com o valor para cada tipo de escola. Uma escola pública urbana com unidade executora própria, ele recebe R$ 1.000 de valor fixo e recebe um valor de R$ 20 por aluno, certo? Uma escola pública rural com unidade executora recebe R$ 2.000 e R$ 20 também por aluno. Então, perceba aí já a diferenciação. Ele está priorizando, dando uma importância maior à escola pública rural. Escola privada de educação especial recebe R$ 1.000, em compensação por aluno ele vai receber R$ 60. Claro, o custo de um aluno da educação especial ele é maior que o da educação normal, ok? Escola pública urbana sem unidade executora própria, ele não recebe recurso fixo, ele não recebe nenhum valor fixo, mas recebe R$ 40 por aluno. Escola pública rural sem unidade executora também não recebe valor fixo, recebe R$ 60 por aluno. O aluno da escola pública, né, ele vai receber R$ 80 per capita. O da escola privada ele recebe 60 e o da escola pública ele recebe R$ 80. E os polos presenciais UAB recebem R$ 3.000 e R$ 20 por aluno per capita, né, o valor per capita por aluno. Ok? Então, o que é importante ressaltar? Eu tenho um recurso que eu recebo do PDDE. Esse recurso chega para a minha escola e eu vou gastar esse recurso.
Aí aqui a gente vai fazer uma lista do que pode e o que não pode com o recurso do PDDE, mas antes, uma coisa que a gente vai relembrar, vamos voltar ao nosso estudo de despesa pública. Vocês lembram da classificação dos grupos de despesa? Então a gente falou de grupo 3, despesas correntes, grupo 4, despesas com investimentos. Da mesma forma, o PDDE destina recursos para as escolas, uma parte em grupo 3 e uma parte em grupo 4. Se não me engano, você pode, na sua atualização anual, você pode dizer quanto quer receber de cada grupo de despesa. Bom, o fato é que você recebeu despesa para custeio, você só pode gastar com despesas de custeio, despesas correntes. Você recebeu recurso para despesas com investimento, só pode ser gastos com despesas de investimento, material permanente, equipamentos, ok? Você não pode usar o recurso de um e pagar outra despesa que não esteja elencada naquele grupo de despesas possíveis. Vamos ver como o recurso do PDDE pode ser gasto. Ele pode ser gasto com aquisição de material permanente, certo? Com a realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar, certo? Aquisição de material de consumo, avaliação de aprendizagem, implementação do projeto pedagógico e desenvolvimento de ações educacionais, certo? Nessa parte de aquisição de material de consumo, isso você sabe melhor do que qualquer pessoa, quais as necessidades diárias da escola com material de consumo, com papel, com pincel, com xerox, não a máquina de xerox, né? O serviço de xerox. Então, todas essas necessidades de consumo da escola, material de consumo, serviço de terceiro, pessoa física, jurídica, que envolva despesas correntes, elas podem ser efetuadas com recurso do PDDE, ok? Agora a gente vai ver os gastos que são vedados com o recurso PDDE. Com o recurso PDDE você não pode fazer esses gastos que a gente vai ver adiante. Você não pode gastar na implementação de outras ações que estejam sendo objeto de financiamento por outros programas executados pelo FNDE. Então, por exemplo, eu quero comprar alimentação que está faltando na escola. Existe um programa de alimentação escolar, o PNAE, então você não pode usar o recurso do PDDE para suplementar a alimentação escolar. Da mesma forma, faltou livro na escola, faltou livro didático, existe o Programa Nacional do Livro Didático, então você não pode usar o recurso do PDDE para comprar livro didático para o aluno, ok? Gasto com pessoal, você não pode pagar nenhum tipo de despesa de pessoal com o recurso do PDDE, certo? Pagar professor, eu quero um professor a mais para a minha sala de aula, vou contratar ele e vou pagar com o recurso do PDDE. Não pode, certo? Pagamento a qualquer título a agente público da ativa por serviços prestados. Empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. Cobertura de despesas com tarifas bancárias, não pode. E também dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais. Ok? Então, o que é que a gente vê aqui? Eu não posso pagar servidor público para fazer nenhum tipo de atividade, consultoria, assistência técnica, servidor público, funcionário público, alguém que seja sócio de uma empresa privada, mas que essa pessoa exerce uma função pública, não pode, certo? Eu não posso pagar tributo, meu IPTU da minha escola, IPTU, despesa com água, com energia, eu não posso pagar com recursos do PDDE. É claro que você que pretende ser um gestor escolar, você tem que se aprofundar no estudo do PDDE. Lá na apostila, a gente colocou o site do PDDE, programas que são feitos com recursos do PDDE, vertentes do PDDE. Aí você tem o ensino médio inovador, tem o Mais Educação. Então, são vários programas que são também, o recurso vai direto para a escola e que são no mesmo molde do PDDE. Então, cabe a você se aprofundar nesse estudo, certo? Que é muito importante. Tudo que o gestor escolar tem que saber, é importante que ele saiba otimizar o recurso da sua escola e captar recursos para a sua escola. Porque hoje a gente sabe que existe um problema de financiamento, né, da educação como um todo. O cenário está complicado em termos de receita. Então, se o gestor escolar ele consegue captar receita, ele consegue se antenar nas receitas, nos programas que o governo federal
o governo federal lançou um programa de PDDE para fazer determinada coisa. Aí o gestor escolar consegue se ver naquela necessidade, ele vê que ele pode ser inserido como um público-alvo daquele programa, ele tem que estar sempre atrás de parcerias, de melhorar, de otimizar o recebimento de recursos da sua escola, ok? Então, o que acontece hoje é que é recorrente a descentralização de recursos para a escola, tanto no âmbito federal, como com o PDDE e as suas vertentes, que são várias. Você pode entrar lá no site do PDDE Interativo, eu acho que está lá na apostila, e ver quais são esses programas que estão hoje funcionando para recurso direto para a escola, como também o suprimento institucional, que é enviado, né, um recurso próprio do Tesouro Estadual, um recurso ordinário, que é enviado para as escolas, o suprimento. Então, a questão da descentralização do recurso ela é muito importante. Então, cabe a você, gestor, otimizar a utilização desses recursos, tanto na captação, você conseguir captação de qualquer programa de âmbito federal que você possa captar para a sua escola é muito interessante, quanto também a melhor utilização dos recursos que já são enviados para você por transferências legais ou constitucionais, no caso transferência do suprimento, que é uma legislação interna, né, da secretaria que transfere o suprimento. Então, é importante que você, gestor, consiga otimizar esses recursos, ok? Espero que você tenha um bom aprendizado nesse módulo de planejamento orçamentário, certo? A gente começou falando como é que se dá, qual a legislação como é que se dá a formação dessas leis orçamentárias, o PPA, LDO, LOA, passamos a conceituar receita, despesa, com foco na despesa, porque isso é muito importante para você, gestor, essa questão de classificação de despesa, grupo 3, grupo 4. Passamos pelas fontes de financiamento da educação, falando do salário educação, do Fundeb, dos 25% educacionais e finalizamos com os recursos federais que são usados, que são transferidos para o financiamento da educação básica em estados e municípios. Espero que seus estudos tenham sido proveitosos, né? E que você consiga alcançar os seus objetivos com esse estudo, ok?